Opa, então vamos começar aqui a transmissão da nossa live. Já temos. Oi, Fran, tudo bem? Bem-vindos, galera. Então a gente vai. Hoje é a nossa live de terça aqui do Secult, né? A gente tem como convidado o professor Daniel Marques, aqui do nosso centro também. Eu sou a professora Renata Gomes. O tema da nossa live é privacidade e proteção de dados pessoais em tempos de pandemia. O caso do app Monitora Covid-19. Daniel chegou, já vou convidá-lo aqui para entrar, que essa live a gente tem muito pouco tempo nela. O Mark é uma pessoa pouco generosa. Tá chegando aí, boa noite a todos. Oi, Daniel. Hello, E aí? tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Rapaz, como é bom ver as pessoas, mesmo que seja assim, Não à é? distância. Oh, que beleza. Sa- Bem-vindo. Valeu. Vários comentários aqui. Que O massa. povo já tá aí. Aliás, eu vou abrir os comentários na janela grande aqui, porque eu sou uma pessoa de idade, né? Então eu não enxergo muito bem nessa telinha. Gente, Pessoa de idade é ótimo. eu vou deixar o Daniel se apresentar, mas eu vou fazer uma pré-apresentação, né? O Daniel é professor do Centro de Cultura e Linguagens e Tecnologias Aplicadas, o nosso Secult, é meu colega e parceiro no crime, das Digital Humanities, da cultura digital. A gente vem produzindo aí um trabalho em sala de aula, né, sobretudo, há um tempo, mas Daniel está agora se concentrando aí para terminar o seu doutorado. Fé em Deus. Eu vou deixar ele explicar um pouquinho e aí a gente vai falar aí sobre essa coisa da privacidade, da proteção dos dados, especificamente nesses tempos de Covid, né, em que isso tem havido aí algumas brechas para modificar entendimentos e nos empurrar práticas, e a gente fica nesse tensionamento. Daniel, passo a palavra para você começar e introduzir o tema. Certo, massa. Bom, então, como o Renata comentou, e aí, eu não sei como é que você prefere fazer isso, da moderação, etc. Então, a qualquer momento, se você quiser introduzir algum ponto ou levantar alguma questão que a galera tá falando aí, é, você avisa, certo? Porque eu tô Certo? bem Pode deixar. lesado hoje. Eu tava, inclusive, agora de tarde, teve o Abeciba, e eu tava no Abeciba apresentando essa pesquisa exatamente. Então, eu terminei o Abeciba, fui correndo para me arrumar para poder vir para a live. Então, dias corridos. Bom, Dias corridos dentro de casa, assim, né? exatamente. Então, como o Renato comentou, eu estou na reta final do doutorado em Comunicação e Cultura Contemporânea pela UFBA. A minha pesquisa no doutorado é especificamente sobre privacidade e internet das coisas, mais especificamente sobre as caixas de som inteligentes, né? Alto-falantes inteligentes, Alexas, etc. E no âmbito do Lab 404, que é o grupo de pesquisa que o professor André Lemos coordena lá na UFBA, no POSCOM, a gente desenvolve diversas pesquisas sobre temas relacionados ao esse ambiente mais amplo da cultura digital e enfim, né, dos objetos aí que compõem essa a cultura digital contemporânea. Quando eu voltei você está comentando aqui, que engraçado. Quando eu voltei do sanduíche agora no começo do ano, fugindo da Covid nos Estados Unidos, o mundo todo estava se debruçando agora sobre a Covid, o problema da Covid, né? Vários grupos de pesquisa, centros de pesquisa ao redor do mundo, e começou a surgir também meio que uma corrida do ouro ao redor da solução para o combate à pandemia a partir do uso de tecnologias. Então, desde o final de março, mais ou menos, se fala muito sobre como a gente pode usar tecnologias digitais para poder combater o espalhamento da pandemia de alguma forma. E isso começou, obviamente, enfim, né, a pipocar em diversos países, e essa discussão chegou no Brasil também e coincidiu com a minha volta para cá. Então a gente resolveu, né, no âmbito do Lab 404, desenvolver esse trabalho de pesquisa para poder entender melhor como especificamente esses aplicativos, existem outros tipos de solução, mas a gente está interessado nos aplicativos,
como especificamente esses aplicativos eles estão se posicionando ou eles estão mobilizando uma ideia de privacidade, uma ideia de proteção de dados específica. Então, na realidade, o objetivo dessa pesquisa, e eu vou falar um pouco também daqui a pouquinho sobre a parte da metodologia e a abordagem, na realidade, teórico-metodológica, é pensar de que forma esse aplicativo ele vai produzir uma ideia de privacidade, uma ideia de proteção de dados específico. Então, muita gente fala e muitos críticos comentam sobre esses aplicativos, e eu já publiquei sobre isso, você sabe também, enquanto estratégias maliciosas de chupar dados, e, enfim, cria-se todo um esquema de conspiração internacional, porque a China, não sei o que, não sei o que. E, na realidade, a gente parte de um outro princípio, a gente vai para o objeto, para esses objetos, para poder pensar, pô, beleza, se eu perguntar para esse aplicativo o que é privacidade, o que é que ele vai me responder? Então, eu não estou tentando pegar um conceito, uma ideia ampla e pré-existente do que é privacidade e jogar sobre o objeto, e estou indo para o objeto, a gente está indo para os objetos. Por isso que é uma análise mais imanente do que transcendente, para pensar sobre o que é que esses objetos estão dizendo sobre o problema, né? E o que é que esses objetos entenda-se os aplicativos, as tecnologias, enfim, né? Os hardware, etc. O que esses objetos entregam para a gente e ajudam a gente a problematizar, né? Por exemplo, no caso do monitor Covid-19, esse aplicativo, quando a gente vai falar dele, quando a gente vai investigar e abrir a rede desse aplicativo, aí no sentido bem laturiano mesmo, você vai perceber que existem várias questões envolvidas. A gente parte rapidamente da interface para discutir a governança dos dados por parte do Estado, por exemplo. Né? A gente parte da maneira como o aplicativo implementa determinadas permissões no Android para discutir formas de implementação de legislação, por exemplo. Porque isso aí, enfim, já está costurado também com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, a questão é olhar para o objeto, né? Fazer esse processo realmente de observar como o objeto, nas suas mediações, né? Ou seja, como é que essa análise relacional das mediações ajuda a gente a pensar sobre esses problemas que são as nossas questões de interesse, especificamente no caso da privacidade. E é um tipo de análise que é super interessante de fazer, na realidade, porque eu fico brincando com o pessoal do Lab que essa abordagem que a gente faz, que é mais materialista, ela é o nosso diferencial competitivo, para puxar aí o linguajar do marketing e do branding. Por que é o nosso diferencial competitivo? Porque, por exemplo, no campo da privacidade mesmo, tem muitos pesquisadores e pesquisas que eles se debruçam sobre âmbitos e dimensões muito particulares do fenômeno. Então, você tem pesquisadores que vão lá para olhar, isso daqui está ou não está de acordo com a lei? Ou isso daqui, o pessoal da computação vai olhar, isso daqui está puxando quais dados do sistema? Ou então pessoas vão, enfim, problematizar isso por outras perspectivas. Então, ou vão pensar no discurso institucional, né? A fala das instituições nos revela sobre o gerenciamento da privacidade a partir desse aplicativo. O que a gente faz, na realidade, é pensar o objeto rede como o entrelaçamento dessas coisas. Então, quando a gente está falando do objeto, estou falando tanto da interface, dos algoritmos que estão ali embutidos na prática de dados e no processamento dos dados, como eu também estou falando da documentação, estou falando da política de privacidade, estou falando dos termos de uso, eu estou falando da maneira como as instituições endereçam o uso desse aplicativo, através da publicidade ou através da assessoria de imprensa. Eu estou falando também da maneira como os usuários se apropriam disso e se relacionam com esse aplicativo no uso também. Então, a gente vai construindo o aplicativo de baixo para cima, na realidade. Vendo como é que essas mediações estão acontecendo. Então, para eu poder falar sobre o aplicativo, eu preciso ir abrindo essa rede e vendo como é que essas coisas estão se relacionando. Porque eu posso falar, não, esse aplicativo aqui ele é isso e não é aquilo. Entende? Então, a gente não parte de um salto transcendental a priori, de pensar, não, esse aplicativo aqui é porque a gente está no capitalismo de dados e no capitalismo de vigilância, então isso é um grande esquema para destruir a privacidade, etc. Então a gente vai para o objeto para ver o que está acontecendo. Está acontecendo isso mesmo, né? Quais são os dados que estão sendo coletados? Como é que esses dados estão sendo coletados? Onde é que esses dados estão armazenados? De que forma isso é negociado com o usuário? Então a gente parte disso
para tentar discutir questões mais amplas relacionadas à privacidade nesse âmbito institucional e nessa relação da tutela com o cidadão, né, que é o caso específico da Covid-19. Falei demais, eu não faço a menor ideia do que eu estou fazendo, como lidar com a live, porque também tem a coisa do tempo, né? Então eu confio na sua Não, pode moderação. deixar que eu tenho vasta experiência aí de mediar e cortar o barato da galera e eu fico atento aqui ao tempo. Mas, Daniel, então, assim, dentro desse contexto aí que você também descreveu, eu não sei se você já quer falar, assim, especificamente do aplicativo, né? Quais foram os resultados preliminares? Porque a pesquisa está em curso, né? Isso, a pesquisa está em andamento. Na realidade, essa pesquisa ela está sendo desenvolvida. Eu estou desenvolvendo essa pesquisa junto com o professor André Lemos, que é o supervisor. A gente tem uma bolsista de iniciação científica envolvida também, Catarina, lá da Facom. E o professor Rodrigo Firmino, da PUC do Paraná, também está envolvido nesse trabalho. Então, a gente está no processo de coletar dados e ir atrás dessas fontes de informação sobre o aplicativo para poder construir essa narrativa, né? Porque esse aplicativo, só para falar a historinha dele, basicamente, ele nasce Eu estou vendo que o Arthur está falando coisas aqui, e as coisas que o Arthur está falando fazem sentido, eu vou comentar isso depois. Então, esse aplicativo, ele nasce aqui na Bahia, aqui, né? Você não... Aqui onde eu estou na Bahia, porque na minha cabeça eu esqueço que você está em Fortaleza. Então, esse aplicativo ele nasce aqui por iniciativa do governo do estado da Bahia, através da SECT e da Fundação Estatal de Saúde da Família. E, à medida que esse aplicativo é desenvolvido, essas instituições firmam um convênio de cooperação com o Consórcio Nordeste, que é quem passa a ser o grande divulgador e grande gerenciador desse aplicativo e vai levar o aplicativo para os outros estados do Nordeste. Alguns vão aderir com mais ou menos intensidade. Então, por exemplo, o Piauí e o Maranhão são grandes utilizadores, a Paraíba também, mas outros estados do Nordeste menos. E aí isso aí se torna uma grande estratégia de Big Data, de inteligência de dados, para poder fazer coisas como, por exemplo, guiar políticas públicas. Então, se eu não me engano, é o Piauí que implementou brigadas emergenciais que usam dados provenientes do aplicativo para poder fazer abordagens proativas, como eles chamam, né? Eles vão atrás das pessoas que, através dessa coleta de dados, que gera essa inteligência, para poder pensar de que maneira a gente vai agir para mitigar a evolução dessa questão, né? Então, essa é a história, bem resumidamente, do que é esse aplicativo, tá? O que a gente está fazendo é tentar montar esse quebra-cabeça. Porque essa história tem várias lacunas, principalmente no que diz respeito à proteção de dados e privacidade, por exemplo. Então, só para dar um exemplo muito claro, esse aplicativo ele não tem uma política de privacidade. Ele é um aplicativo amplamente utilizado, só no Maranhão ou no Piauí foram mais de 20 mil atendimentos realizados através do aplicativo, e ele não tem uma política de privacidade. Por que esse aplicativo não tem uma política de privacidade? Aí a gente vai atrás das pessoas envolvidas, e também através de outras fontes, para tentar encontrar e preencher essas lacunas no nosso quebra-cabeça, né, da coisa. Então, é um trabalho meu de detetive que é interessante. O que eu posso dizer a priori sobre esse aplicativo, e que eu acho que é representativo de outras questões mais amplas, eu estou vendo que estão surgindo perguntas aí você me... Eu tô anotando aqui para... Tá, aí você me aciona, certo? Tá. Então, no caso desse aplicativo especificamente, a gente percebe, a primeira coisa que é muito clara é o seguinte: o aplicativo, por ser uma demanda institucional e por ter essa relação, embora tenha sido fruto de uma parceria público-privada, por ter essa relação com os estados e com o Consórcio Nordeste, ele sempre é referido por essas instituições quase como um dever cívico da utilização. Então, o discurso ele sempre vai enquadrar o cidadão, nesse caso, como alguém que vai contribuir para a mitigação da pandemia ao ceder seus dados. Então, é muito interessante essa narrativa que é construída de cidadania está relacionada a você ceder seus dados para o Estado, para que o Estado possa melhor combater a pandemia. O que, se você for para pensar, é intrigante isso, né? Porque você cria um outro status para o que é a cidadania, que é no sentido de
como é que a gente constrói essa identidade do cidadão a partir do uso dos dados, né? E isso também cria um outro problema que, curiosamente, o meu clipping pegou aqui essa semana, que na Paraíba, especificamente, existe uma grande adoção desses... Deixa eu só confirmar se foi isso mesmo aqui no meu banco de dados. Existe uma grande adoção desse aplicativo em... Não, perdão, acho que não foi desculpa, é porque eu estou com o meu banco de dados aberto aqui com as minhas coisas, mas... Não, acho que não lembro se foi na Paraíba, mas teve algum dos estados do Nordeste em que eles divulgaram, a assessoria do governo divulgou que existe uma ampla adesão do aplicativo na capital, mas eles estão tendo muita dificuldade em fazer com que esse aplicativo seja adotado no sertão. Porque, obviamente, existe aí uma questão de acesso à própria ferramenta, à própria tecnologia. Uhum. E isso aí vai produzir também outros efeitos, que é, pô, se eu não tenho como ter acesso a essa tecnologia para participar desse grande sistema, dessa grande estratégia de mitigação da Covid-19, eu estou sendo também privado de cuidados, né? Porque uma das questões que o aplicativo faz é ele colocar em contato com a equipe clínica de saúde para desafogar o sistema. E eu, inclusive, usei o aplicativo porque eu tive chikungunya nas últimas semanas e quando comecei os sintomas eu não sabia o que era. Enfim, existem sintomas correlatos entre chikungunya e Covid. E hoje em dia, qualquer tosse que você dá, qualquer problema que você tenha, você acha que você está com Covid. As pessoas, enfim, né? Por motivos óbvios, né? E eu usei o aplicativo e fui atendido por pessoas. Me ligou gente, as pessoas falaram comigo pelo aplicativo e fui muito bem atendido. Eu tive acesso a isso por várias questões, né? Por ter, primeiro, condições de ter acesso ao aplicativo, internet, parará. Nesse caso especificamente, a gente está falando do acesso a uma equipe clínica de saúde que ela é complementar. Então, ela obviamente não vai extinguir o serviço de saúde presencial. Então, se você tiver com um caso grave, você vai ter que ir numa UPA ou num pronto atendimento, o que for, né? Mas, obviamente, que ela já desafoga e já ajuda também a suprir uma determinada demanda que existe, né? E que está sendo represada. Então, voltando ao meu ponto inicial, o aplicativo constrói essa ideia de que é um dever cívico do cidadão participar desse sistema, ceder seus dados para poder ajudar no fortalecimento da saúde pública, né? A grande questão é que essa relação que se estabelece é uma relação de confiança, só que ela é muito unilateral. Porque o aplicativo, a todo momento, lhe convoca a ceder seus dados, e são dados que são dados sensíveis, porque o aplicativo pede geolocalização, pede informações sobre comorbidades, então se você tem algum caso prévio de câncer ou o que for, e os dados dos seus sintomas que você está assistindo naquele momento. São dados extremamente sensíveis, obviamente, precisam ser bem cuidados e bem tratados. O que acontece é que o aplicativo ele pede tudo isso e o que ele fala? Confia em mim, porque os seus dados estão seguros. A gente criptografa seus dados, a gente está lidando com isso de maneira ética e responsável. Só que ela é uma relação de confiança. Então, para que isso se estabeleça e para que o usuário se engaje na utilização efetivamente do aplicativo, ele precisa estabelecer essa relação de confiança com as instituições envolvidas. Se ele não tiver confiança, as pessoas vão pensar duas vezes, por que eu estou cedendo tantos dados para poder ter acesso a esse serviço, certo? Veja que eu não estou nem entrando na questão aqui se os dados coletados são desproporcionais ou não. Não estou dizendo aqui que ele coleta uma quantidade absurda de dados. Porque o problema principal é a unilateralidade da coisa. Eu posso coletar muitos dados se, ao mesmo tempo, eu tiver condições de oferecer ferramentas de transparência e de controle por parte dos usuários do que está acontecendo com aqueles dados ali. Então, e eu posso falar da minha própria experiência quanto usuário. Então, eu, quanto usuário, a partir do momento em que eu cedi meus dados para poder, né, ter acesso ao serviço que eu queria, que era saber se eu tinha Covid ou não, eu também senti um pouco de... Eu me senti confortável em ceder meus dados naquele momento, porque eu sabia que aquilo ia alimentar uma cadeia maior de inteligência para combater a Covid. Então, aquilo para mim foi, estou ajudando de alguma maneira como eu posso.
Só que, ao mesmo tempo, eu não faço a menor ideia do que aconteceu. Eu não tenho como fazer opt-out do aplicativo. Eu não tenho como pedir para meus dados serem excluídos. Eu não tenho como saber qual é o ciclo de vida desses dados. Eu não tenho como saber se esses dados vão ser descartados ou não, ou se vão ser utilizados para outras coisas. Porque eu não tenho uma política de privacidade escrita e pública. Né? Então, esse aplicativo, embora ele possa ser totalmente responsável e ético no tratamento dos dados, ele é muito pouco transparente. Ele não oferece para os usuários ferramentas para ele ter controle sobre o que ele está fazendo e para ele poder ter autonomia na sua ação. Né? Então, o aplicativo, ele, de certa maneira, elimina a agência do usuário, porque a partir do momento em que você é mobilizado para usar, porque você é um cidadão, quer participar, etc., etc., e quer ter acesso ao serviço de saúde para diagnóstico, mas, ao mesmo tempo, se você entrou no sistema, os seus dados agora já eram. Então, você não tem como ter... não existem mecanismos de prestação de contas, né? Accountability, por exemplo. Entendi. Então, basicamente, é uma questão é um aplicativo que a gente entende que, a princípio, ele vai ser usado para o bem comum, mas essa é uma relação que está se estabelecendo de pura confiança, e uma vez que você resolve usar isso, né, seja pelo seu interesse pessoal, né, de uma experiência como a que você teve, seja exclusivamente pelo interesse comum, vou compor aqui uma rede que possa informar os governos, etc., se cria uma relação muito assimétrica, né, de que eu tenho que confiar, o que obviamente é uma temeridade, e é sobre isso que eu queria falar. Eu queria que você descrevesse o problema de forma maior. A gente, nas nossas conversas anteriores à live, você me falou uma coisa que eu achei um termo muito interessante, que é corona washing, né? Uhum. Que seria uma espécie de usar esse problema coletivo do vírus para passar tecnologias, né, colocar em uso tecnologias, aplicativos, etc., que disfarçassem desse bem comum, dessa construção comum, um uso predatório desses dados. Então, me parece que o que você está falando do Monitora não necessariamente é isso, né? Não existe ainda um indício de que, poxa, isso aqui é uma roubada, mas que as condições para garantir que não seja isso não foram dadas, né? Ou seja, não tem uma política de transparência, a relação é assimétrica, o usuário dá os seus dados e depois não consegue desdar os seus dados, né? Não sabe exatamente como é que esses dados estão sendo usados, né? Mas existem as suposições mais graves acerca disso. Eu queria que você falasse um pouco para a gente extrapolar para essa questão maior, né? Os perigos assim mais drásticos disso durante e depois da quarentena, durante e depois da pandemia, né? Certo. Ótimo, excelente. Várias questões que são super interessantes. Essa ideia do corona washing, que é tentando fazer uma tradução meio tosca para o português, que é uma coisa meio tipo assim, a gente vai usar esse fenômeno como uma desculpa para poder meio que qual foi a expressão que o Salles usou naquela reunião ministerial? Passar boiada. Então é isso, né? Essa seria a tradução mais próxima disso. A gente vai usar isso como uma oportunidade para poder efetivar coisas e implementar coisas que em outra situação não seria possível. E aí tem o Rob Keating, o pesquisador irlandês da Universidade de Maynooth, na Irlanda, escreveu bastante sobre isso e tem sido uma inspiração para o nosso trabalho de pesquisa sobre essa coisa do corona washing. E ele recorre ao trabalho de uma outra autora que é muito interessante, que eu não conhecia, que é a Naomi Klein, para falar sobre o capitalismo de desastre. E ela vai, enfim, embora ela não tenha... E curiosamente ela fez uma live... Né? Isso, teoria do choque. Ela fez uma live com a Shoshana Zuboff, do Capitalismo de Vigilância, pelo Intercept Internacional, recentemente está disponível no YouTube, em que elas vão discutir exatamente isso, assim, de que maneira essa situação de catástrofe, né, de desastre mesmo, de pandemia, que a gente está vendo aí o esfacelamento de tantas estruturas, facilita esse comportamento predatório que você está falando. Ou seja, e aí é uma grande questão. Eu não vou falar pessoalmente, porque não é uma opinião, porque eu estou falando isso baseado em dados.
Mas com base nos dados que até agora a gente coletou dessa pesquisa e conforme o avanço desse trabalho de pesquisa, eu não diria que existe da hora que chegou aqui, eu não diria que existe um grande esquema maligno e perverso de que esses dados vão ser usados para poder criar sei lá, 1984, etc. Porque os indícios que a gente tem são de que há realmente responsabilidade no tratamento desse caso específico do monitor Covid-19. Mas a grande questão é que a gente não está vendo só o monitor Covid-19 acontecendo. Então, existe uma grande discussão hoje, por exemplo, relacionada à plataformização de maneira geral, e a gente pode falar sobre os aplicativos de entrega mesmo, ou até Uber. Esses trabalhadores de plataforma que estão hoje se tornando trabalhadores quase essenciais, quase não, essenciais efetivamente no combate à pandemia, porque são as pessoas que, enfim, estão viabilizando uma revitalização das relações sociais nesse período de pandemia. E são pessoas que... E aí, nesses pontos, a gente percebe de maneira mais clara, eu diria, e aí tentando fazer esse esforço de olhar isso de forma imanente, ou seja, de baixo para cima, que a gente percebe de forma mais clara a ação predatória do capitalismo de plataforma. Porque o que é que a Amazon está se valendo muito disso nos Estados Unidos, enfim, outras grandes plataformas estão começando Diga. Explica melhor o capitalismo de plataforma, que eu acho que é um ponto que interessa muito a todos nós, né? Sim, ok, ótimo. A gente vai dando saltos, né? Pois é. Então, capitalismo de plataforma ou capitalismo de vigilância é aquilo que a gente chama hoje dentro enfim, né, dos estudos de cultura digital, etc., dessa nova relação de produção, de manutenção de estruturas de poder e produção de novas estruturas de poder com base na infraestrutura tecnológica que a gente passa a ter com a ascensão e com o advento da internet. Então, o que acontece é que a internet hoje, enquanto modelo de negócio, ela começa com uma promessa qual é a palavra? De tornar comunitário o espaço, de tornar mais democrático o acesso à informação e de tornar, enfim, né, e de proliferar o conhecimento no sentido de produzir melhores democracias ou melhores, enfim, espaços de sociabilidade, etc. Só que à medida, obviamente, em que isso vai se transformando num modelo de negócio de fato, a gente tem o que a gente conhece hoje, a gente vê hoje como a ampla plataformização desse espaço, que é o momento em que a grande parte das ações e das atividades que são desenvolvidas na internet, e a internet se tornou também algo extremamente pervasivo, né? Então, na internet é tudo, praticamente, ela é mediada por grandes megacorporações que, como base do seu modelo de negócio, está a coleta, processamento e análise de dados pessoais. Então, os assets, ou seja, os ativos dessas empresas de internet, de tecnologia, etc., elas são muito mais baseadas na inteligência que eles conseguem extrair dos dados que a gente produz na utilização do que de outra forma, né? Então, e essa é uma questão muito ampla que parte para pontos como a fake news, que é, enfim, por exemplo, o que você pesquisa. Então, essa questão de como essas plataformas estão atuando aí no meio de campo e produzindo efeitos tortos nessas relações é uma questão central, é um problema central para a cultura digital hoje, né? Então, quando a gente está falando de capitalismo de plataforma, é ação do capitalismo de plataforma ou do capitalismo de vigilância, a gente está falando dessa ação da estruturação e do posicionamento dessas empresas, dessas megacorporações, né? Que a gente costuma chamar do GAFAM, Google, Amazon, Facebook e Apple e Microsoft, quase total entrada dentro das relações de trabalho, das relações sociais, etc. A gente está fazendo essa live aqui agora sobre a partir de uma plataforma que é o Instagram, que é do Facebook. Eu estou aqui no meu celular, que é de uma outra plataforma. Você está no seu, que é de outra plataforma. As nossas reuniões são feitas pelo Google Suite. Exatamente. Então, tudo isso tem ganhos e tem problemas também. Então, é óbvio que... e é por isso que eu tenho muito cuidado e eu tenho muito receio de fazer grandes afirmações,
porque esse é o perigo de dar os grandes saltos, né? Porque ao mesmo tempo em que é inegável a ação dessas plataformas na mediação dessas relações, e essas mediações possuem interesses, e a gente não pode negar isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que ver exatamente o que é que está acontecendo, né? Então, eu acho que é muito fácil afirmar que o capitalismo de plataforma é uma grande força maligna e destrutiva hoje em relação às sociedades globais, especialmente o sul global, mas a gente tem que ver como é que a coisa está acontecendo. Então, a gente tem que ir para o objeto. A gente tem que ir para o que eu gosto de chamar do chão de fábrica, para ver o que está acontecendo efetivamente. Porque é muito fácil falar das estruturas, mas a gente precisa ver como é que as estruturas são produzidas pelas ações também. Eu acho que seria oportuno lembrar, né, que está marcada uma greve mundial, não é isso? Dos trabalhadores de plataformas de entrega, de delivery. Eu não sei se é só dos de delivery. Aqui eu sei que e que justamente por aquilo que você falou, né, eles são um ponto nevrálgico do capitalismo de plataforma, e nessa pandemia eles se tornaram trabalhadores essenciais. Aí eu lembro, por exemplo, na primeira manifestação antifa das torcidas que teve em São Paulo, que foi assim uma coisa que ninguém estava esperando, né? E ficou ainda havia um consenso de que todo mundo tinha que ficar em casa, e de repente você tem uma parte da esquerda nas ruas, né? E aí eu lembro de uma discussão no Twitter, alguém postou assim um print de uma conversa de WhatsApp, se eu não me engano, né? Ou seja, as plataformas tudo se misturando, que era um relato de um motorista de aplicativo, né? Um entregador de aplicativo, motorista de moto, enfim, falando assim, bicho, aqui ninguém está saindo da quarentena porque a gente nunca entrou em quarentena. Mas estamos trabalhando o tempo inteiro, né? Justamente para que uma parte consiga ficar em casa. E aí eu lembro aquele livro maravilhoso lá do Nick Cernicek, o Platform Capitalism. Eu passei muito tempo a aprender a pronunciar o nome desse rapaz. Que é uma pena, não tem tradução ainda em português, né? A gente devia traduzir esse livro. Eu fiquei muito fascinada. Eu acho que foi nele, quando ele estava falando de plataformas como o Uber, ou como o iFood, ou como essas plataformas de entrega, né? Que assim, se os caras resolverem parar, né, encerrar o serviço, o trabalho deles amanhã, eles praticamente só têm que desligar o servidor, né? A estrutura deles praticamente não existe. E isso é uma coisa que ainda é muito difícil de você pensar. O capitalismo que veio antes disso tinha que vender as fábricas, tinha que fazer todo um processo, né? E é por isso essas relações elas estão ficando visíveis agora. A pandemia está tornando visíveis certas relações que antes pareciam menos visíveis, porque, que coisa prática, eu aperto um botão aqui no meu celular, a comida daqui a 40 minutos aparece na minha porta, né? Mas as camadas materiais que existem entre todas essas coisas que estavam invisíveis estão se visibilizando, em parte, né, por conta dessas contradições que a quarentena está nos fazendo pensar no momento que a gente usa esses aplicativos e começa a pensar nessas contradições aí de passar a boiada pelos nossos dados, etc. Você tinha falado de um aplicativo que eu não me lembro se era o coreano, que usava identificação facial. Eu acho que esse é um tema também muito candente. Se eu não me engano, acho que esse foi o da Polônia. Porque são tantos aplicativos e é tanta informação que a gente está consumindo sobre isso desde que começou. Mas é muito doido isso, porque é um jogo de xadrez, assim, na realidade. Não é porque, veja, nos Estados Unidos agora, se eu não me engano, acho que tem 2 ou 3 semanas, houve um banimento, foi depois do caso do George Floyd, houve um banimento geral do uso de tecnologias de reconhecimento facial, principalmente por parte dos departamentos de polícia ao redor dos Estados Unidos. Então, se eu não me engano, qual foi a plataforma? Meu Deus, foi a Amazon. Eu acho que foi porque é aquela coisa, né? A Google compra uma startup aqui, a Amazon compra ali, etc. Então, todo mundo é dono de tudo e ninguém é dono de nada. Então, alguma dessas grandes plataformas comprou uma startup de reconhecimento facial que estava desenvolvendo projetos para os departamentos de polícia dos Estados Unidos, para poder transformar a tecnologia de reconhecimento facial numa ferramenta efetiva de vigilância e de controle mesmo, né? De ação efetiva de policiamento.
E esse caso do George Floyd mobilizou essa discussão fortemente e fez com que... E aí entra a questão do oportunismo, que é característico da teoria do choque, né? Do capitalismo de desastre. Que é, pô, então agora eu, enquanto marca, plataforma Amazon que for, não vou mais vender minha tecnologia para a polícia porque a polícia é má. Então eu vou capitalizar em cima disso de uma outra maneira, que é, pô, veja como eu sou bonzinho e gente boa, porque eu não estou mais instrumentalizando a minha tecnologia para o mal, eu vou usar a minha tecnologia para o bem. Então, essa própria ideia reforça esse discurso de uma neutralidade muito grande por parte da tecnologia, né? Assim, ó, essa tecnologia, eu estou agindo em prol do bem-estar social. Então, é o Morozov que fala disso, do solucionismo tecnológico, né? Então, se torna a única possível solução para isso o uso de uma tecnologia X, Y ou Z. Quando, na realidade, o que a gente deveria estar pensando é por que a gente está desenvolvendo uma tecnologia de reconhecimento facial para começo de conversa? Por que a gente está desenvolvendo uma tecnologia para combate à Covid-19 que requer que a pessoa tire uma selfie e mande para o coisa, sabe? Então, existe é quase um mito autorrealizável na modernidade, né? Tipo assim, se existe a tecnologia, ela vai ser necessariamente implementada. Então, é como se você não pudesse parar, como se fosse um trem que você não tivesse como frear, porque ele já está em movimento e temos que aceitar a coisa como está. Eu acho que isso é muito perigoso também. Porque isso aí apaga totalmente qualquer tipo de relação de resistência, qualquer tipo de relação de questionamento e de desestabilização dessas estruturas que vão continuar se repetindo, sempre. Porque se você não consegue entender, na realidade, e aí, novamente, por que a análise dos objetos é importante? Porque quando a gente olha para os objetos, a gente consegue fazer esse desencaixapretamento, para usar um termo laturiano, e mostrar que tipo assim, a gente não é só pensar nas leis ou na regulação, mas a gente tem que ver como é que as coisas funcionam, né? Acho que foi Nádia que comentou aqui sobre a PL das fake news. Uhum. E esse comentário, eu vou só falar brevemente disso, que eu vi que ela comentou aqui. Eu acho que eu não vou entrar em muitos detalhes, eu acho que isso mereceria, inclusive, uma outra live com um especialista, que não sou eu. Mas um dos grandes problemas dessas PLs todas que surgiram para combater fake news é que elas demonstram uma profunda ignorância sobre como funciona materialmente a fake news. Então as pessoas não entendem como funciona materialmente o aparato, não entendem isso que você falou nessas camadas materiais, o stack, né? O que é que está acontecendo ali para que o fenômeno de fake news aconteça, e eles estão tentando fazer regulamentações que são paliativas e não atacam o problema efetivamente. Então isso demonstra que as pessoas não entendem como a tecnologia funciona e não entendem a necessidade de você fazer essa abertura da caixa preta para mostrar as engrenagens da coisa. Porque é isso que vai demonstrar o Latour fala no Jamais Somos Modernos, que é um livro sensacional. Logo no comecinho ele vai falar como a partir do estudo das bactérias do Pasteur, ele consegue falar sobre todo o sistema da ciência e do desenvolvimento da saúde na França. Então, a partir de uma bactéria, ele abre a caixa preta dessa bactéria, do estudo dessa bactéria, para poder demonstrar como é que a modernidade está estruturada. Ou como é que o estudo de um resistor vai demonstrar para a gente toda uma política pública energética de um país. Então, eu acho que se a gente não for honesto com os objetos e se a gente não tiver cuidado em efetivamente endereçar o que esses objetos estão mobilizando, a gente não vai conseguir entender os problemas políticos, sociais, etc., e econômicos que estão envolvidos naquilo, né? Porque senão, novamente, a análise vai rapidamente para a grande questão estrutural, né? Adoro o marxismo, mas aí você passa para aquela coisa. Tipo assim, é sempre isso, né? Falando sobre a análise material, né, o Tuco, que está on fire aqui nos comentários, ele e Liliane, tem vários alunos aqui, ele tinha comentado a questão dos vazamentos, né? Assim, que existe muita preocupação com o uso de determinados aplicativos, porque eles são pouco transparentes nos dados que eles pedem, sejam que esses dados sejam o suficiente para o uso do aplicativo. Alguns, na verdade, estão pegando muito, muito mais dados, né? E eu até comentei aqui também
com a minha segunda persona, eu comentei que às vezes o problema não é nem o vazamento, embora o vazamento também seja uma preocupação, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Essas duas preocupações, a preocupação do aplicativo que pega os seus dados e depois o servidor desse aplicativo hackeado e esses dados vão embora, e qual seria a outra preocupação, né? Mesmo que não haja esse suposto vazamento, essa suposta invasão. O que pode... falar de uma forma talvez mais simples, como é que esses nossos dados estão sendo usados efetivamente e que nós devemos nos preocupar. E eu acho que aí, emendando, né, falando dessa questão do reconhecimento facial, qual é o grande problema ético? Quais são os grandes problemas éticos do reconhecimento facial? Essa é a pergunta de 20 milhão milhões de de dólares. dólares. Mas, 1 milhão é barato hoje em dia. Exatamente. Não, em reais não, né? 1 milhão de dólares em reais está uma fortuna. Bom, então, excelentes questões. Vou tentar responder em partes. Assim. Eu acho que eu concordo plenamente com o que você está falando. Eu acho que existem questões diferentes entre problemas de segurança e problemas de privacidade, certo? Eu acho que os problemas de segurança existem, inclusive as pessoas precisam... nós todos precisamos ser menos hipócritas em relação a isso, porque as pessoas adoram... como é The Boy That Cried Wolf? As pessoas adoram... Como é que é isso em português? Enfim, as pessoas adoram apontar o dedo Alarme e falso. o alarme. Isso, Alarme as pessoas adoram apontar isso, que, meu Deus, os dados vazaram, houve um grande vazamento de dados, e agora o que vai acontecer, etc, etc. Mas as pessoas se preocupam um pouco em usar senhas seguras, ou usar gerenciador de senhas. Ou as pessoas se preocupam um pouco com o servidor de e-mail que elas vão usar. Ou as pessoas se preocupam um pouco com o servidor de nuvem que elas vão usar, porque são apresentados a elas soluções convenientes. Então, depois que eu comecei a usar gerenciador de senha, por exemplo, eu descobri que várias senhas minhas que eu cadastrei no gerenciador tinham sido vazadas, já tinham sido vazados há muito tempo. Então, os vazamentos de dados são coisas que acontecem diariamente e constantemente. Então as pessoas precisam entender que nós temos que participar também dessa coisa. Existe um processo de literacia aí também. Então a gente adora demandar que todo mundo proteja tudo e que os dados sejam protegidos e tenham segurança e que tenham um servidor extremamente sofisticado para guardar isso. Mas ao mesmo tempo as pessoas botam como senha no seu e-mail 1, 2, 3, 4, 5, 6, entendeu? Teve uma pesquisa que saiu recentemente sobre a internet das coisas que, sei lá, 70 e tantos por cento das senhas desses dispositivos de internet das coisas, inteligentes, etc., eram 1, 2, 3, 4, 5. Então, aí você está praticamente pedindo para o hacker chupar seus dados, né? Então, então, acho que existe uma questão que é, assim, um alarmismo muito grande e que efetivamente, assim, às vezes produz menos resultados do que a gente imagina, né? Claro, é terrível, as pessoas caem em golpes, é horrível, etc. Mas vamos também com calma, né? Precisa efetivamente, novamente, ir para as coisas para ver o que esse vazamento produziu de resultados, né? Então isso é uma coisa, segurança da informação, que é uma coisa importantíssima que precisa ser observada também. E não só a segurança no sentido de criptografia sofisticada, etc., mas também da proliferação de práticas por parte dos usuários que facilitem com que os profissionais de segurança da informação consigam trabalhar também. Porque não adianta, novamente, você ter o grande criptografia, etc, etc, se a senha do seu celular é 1, 2, 3, 4. Né? Não vai ter sistema de criptografia que resolva esse problema. E uma outra questão, então esse é um dos problemas dos dados, vazamento e a apropriação desses dados vazados para usos maliciosos, né? Usos que a gente não pretendia, usos criminosos, etc, etc. Outra coisa que é problemática e aí isso é uma questão que é um pouco mais complexa de explicar, e aí volta para essa ideia do capitalismo de vigilância, como essas plataformas criam as estruturas que fazem com que a gente só reconheça a sociedade a partir dessas práticas de dado. Então, essa é uma grande questão. Assim, de que forma o Instagram faz com que a gente entenda que relacionamento social e manutenção de laços afetivos é like e compartilhamento da foto das pessoas. Ou de que maneira eu passo a entender que
a qualidade do meu sono está atrelada ao dispositivo que eu uso para poder monitorar o meu batimento cardíaco e quanto tempo eu dormi ou deixei de dormir. Então, essas coisas começam a produzir uma ideia de sociedade, uma ideia de indivíduo que está materialmente entrelaçada com os dados que são produzidos e são agregados. Então, esse é o segundo risco que, na minha percepção, ele é um risco muito mais difícil de rastrear, mas muito mais perigoso. Porque é aquela coisa, as plataformas, como elas são opacas, como a gente não vê o algoritmo do Facebook, do Instagram, do Twitter, etc., funcionando, a gente passa a tomar aquilo como realidade. Então a gente passa a tomar o algoritmo do Instagram, ou do Twitter, o que for, e a organização que aquilo me entrega como a realidade. Esse é o meu círculo de amigos e as pessoas que eu tenho contato. E o Instagram está me entregando coisas, quando na realidade o que existe ali é um sistema sociotécnico complexo de mediações algorítmicas que vão me entregar determinado resultado e não outro, que vão inviabilizar determinadas imagens de aparecer e não outras, e a gente não sabe por que isso está acontecendo. E isso tudo, obviamente, é alimentado com base nos dados que essas coisas chupam, né? Então, essa chupação de dados, ela existe, na realidade, para alimentar, novamente, a coisa da profecia autorrealizável. Então, eu passo a utilizar a plataforma e me torno dependente dela, porque ela vai se modificando e se moldando ao meu uso com base nos dados que eu vou fornecendo, e essa coisa, e o ciclo é o Ouroboros, né? E o ciclo continua, então, e você é dark, né? Então, o começo é o fim é o começo. Então, você precisa terminar o ciclo para que o ciclo recomece. Então, e é isso que acontece. E isso é muito perigoso, porque, no final das contas, boa parte das nossas relações sociais, de trabalho, de deliberação democrática, usando o termo aí da pesquisa do Samuel, que é um grande especialista nesse campo de deliberação pública. Então, nossa democracia está sendo produzida a partir dessas plataformas. Só que se a gente não sabe como as plataformas funcionam, a gente acha que a democracia vai ser só a interação entre pessoas no Twitter. E a gente não vai entender a democracia se a gente não entende como o algoritmo do Twitter funciona. Novamente, porque é importante entender a materialidade para discutir os problemas, né? Se a gente não entende como funciona o WhatsApp ou o Twitter, a gente não entende como funciona a fake news no Brasil. E para entender isso, a gente precisa ter um olhar para como esse objeto está mobilizando toda essa rede, que envolve dados, envolve algoritmo, envolve leis também, né? Então, eu diria que o principal risco desse problema dos dados está exatamente nessa problemática, que esses dados alimentam essa grande... O Sérgio Amadeu chama isso de biopolítica de modulação de comportamentos, que a gente não vê acontecendo porque é propositalmente invisível, mas é fundamental e é extremamente relevante na mediação do nosso cotidiano, né? Então, o que eu estou tentando fazer com a minha tese, só para poder também fazer o jabazinho aí, é tentar demonstrar de que maneira o que a gente entende por privacidade hoje, que eu estou chamando de privacidade projetada, é uma encenação específica de vida privada que a Amazon e a Google estão entregando para você. Então, o Google tem um negócio chamado Privacy Checkup, que você pode entrar lá e configurar várias coisas, eu não quero que meus dados façam isso, aquilo, etc. Mas você continua usando a ferramenta do Google, porque você está atrelado, que está no seu Gmail, porque tem o YouTube, porque tem o seu, enfim, todos os produtos do Google, né? Então, o Google está lhe dizendo, privacidade é você desmarcar aqui esse botão. É você dizer que meu dado vai ser deletado assim, ou assado, que não vai usar para isso ou aquilo. Mas a gente compra a ideia de privacidade que a plataforma está entregando. Então, esse para mim é um risco, porque o dado passa a alimentar isso, né? Como ele é o grande valor que essas plataformas têm, eles não podem, obviamente, largar a fonte da sua riqueza, né? Que são os dados. Daniel, tem perguntas chegando aqui por vários caminhos, até no meu WhatsApp. Teve uma amiga minha que mandou até aquele meme do Cid, da Era do Gelo, We're all gonna die. E tá todo mundo fazendo uma pergunta bem mundana, assim, o que a gente faz agora, né? Então, tem gente perguntando, nossa colega Lud perguntou sobre o Zoom. A gente está terminando, assim, a gente tem poucos minutos até a plataforma decidir que a nossa conversa acaba, né? Exatamente. Perguntaram aqui se apaga o monitor a Covid, se é seguro, se não é seguro. Teve gente que perguntou do Face App, né, de modificação, que toda vez que ressurge,
tem um apocalipse de gente dizendo que aquilo ali está alimentando algoritmos de inteligência artificial. Então, assim, você consegue dar uma diretriz geral assim de como é que a gente se comporta em relação a aplicativos específicos ou em geral em relação à privacidade, enfim. Também a pergunta de US$ 1 milhão. Veja, eu acho que é o seguinte, em relação ao Monitora, eu não acho que ninguém tem que apagar o aplicativo, porque eu, com base no que a pesquisa me apontou até agora, eu acho que a coleta de dados desse aplicativo efetivamente ajuda na ação do poder público no combate ao Covid. Então, eu diria que E a não. gente precisa de toda a ajuda, né? Exatamente. E o aplicativo, nos estados que tem equipe médica, funciona. Então, você vai receber uma ligação, a pessoa vai falar com você. Eu recebi uma ligação de uma profissional que foi super atenciosa, me falou comigo, ficou falando comigo um tempão no telefone, perguntando meus sintomas, detalhando meu caso. E é também um auxílio psicológico. A minha experiência foi muito positiva com o aplicativo. É, Agora, a gente tem esses casos emblemáticos aí, né? O Zoom teve muitos problemas agora, o FaceApp, como você está comentando também. Eu não queria entrar em detalhes de aplicativos específicos, mas eu queria falar de questões mais amplas que eu acho que abarcam esses problemas. Primeiro ponto a gente precisa ter muita consciência e a gente precisa fazer um esforço que não é trivial, pelo contrário, porque não é do interesse das plataformas que seja trivial, que é fazer esse esforço de ficar atento às mediações que estão acontecendo, certo? Então, ninguém lê política de privacidade de nada, nem termos de uso. Mas isso é uma coisa que a gente precisa entender que existe e que é importante. Porque esses documentos revelam muitas coisas. Quando você vai ler o documento desses documentos e você vai perceber o que esses aplicativos vão fazer, você começa a entender o seu papel dentro daquela engrenagem, tá? Então, acho que o primeiro ponto que seria muito importante é tentar inserir esse esforço não trivial de questionamento de o que essas plataformas estão fazendo na mediação do meu comportamento, para poder entender qual é o seu papel nisso e qual é o papel das plataformas também. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim. Porque eu, particularmente, não acredito que a gente vai conseguir fazer uma revolução radical para poder tirar do poder essas plataformas que estão ali estruturalmente consolidadas, né? Porque eu acho que essa estruturação, e aí nesse ponto eu vou ser estruturalista, eu normalmente não sou, você sabe, mas nesse ponto eu acho que é uma estrutura de poder que é muito anterior e muito mais resiliente do que a gente acha que na realidade, né? Então, quando a gente vai ver, o capitalismo é uma coisa muito difícil de você esfacelar e de você substituir por algo novo. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer são micro-resistências, na realidade. Assim, são ações de conscientização sobre o que a gente está ganhando ou perdendo ao utilizar uma plataforma como o Google para qualquer coisa. E a gente tem que pensar também sobre como é que a gente busca alternativas, né? Então, será que existem alternativas de software livre que substituem essas coisas que a gente está utilizando e que efetivamente vão suprir a nossa necessidade com aquela atividade específica, né? Então, existe um processo muito interessante, por exemplo, como é que fala? De sindicalização de trabalhadores de plataforma, de cooperativização de trabalhadores de plataforma, para tentar sair um pouco da dependência dessas grandes companhias, como a Uber, como a iFood, Rappi, etc. Né? Então, eu não acho que a gente tem que deixar de usar ferramentas e soluções tecnológicas para coisas do cotidiano, ou que a gente tem que necessariamente deixar de ceder dados para determinadas atividades, mas a gente tem que reconstruir a maneira como a gente entende e como essas coisas funcionam. Então, como é que seria, por exemplo, uma plataforma como o Uber, em que o poder sobre as ações da plataforma e o funcionamento do algoritmo e o tratamento dos dados está na mão dos usuários e não está na mão dos capitalistas, digamos assim. Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa começar a vislumbrar também, né? Como é que a gente consegue, aos poucos e com iniciativas e com passos de tartaruga, eu diria, começar a se descolar dessas amarras que são muito poderosas e que são muito sedutoras, porque
tem o livro Algoritmos da Opressão, da Safaya Noble, é muito interessante nesse sentido, porque ela vai mostrar como o algoritmo de busca do Google reproduz e encena racismos estruturais, mas aí, ao mesmo tempo, quando você vai usar um outro motor de busca que não é do Google, você não consegue encontrar a informação que você quer, porque o motor de busca do Google é extremamente mais poderoso do que os outros motores de busca, porque ele tem esse monopólio daquele serviço específico, né? Então a gente também tem que começar a pensar sobre isso, né? Como é que a gente consegue, aos poucos, ir construindo alternativas que são mais democráticas e que não necessariamente encenam esse ideal capitalista e neoliberal para as coisas que a gente usa no dia a dia. E se é possível fazer isso também, se existe escapatória, né? O que é uma grande questão. Aí sim é a questão de muitos milhões, bilhões, exato, trilhões de dólares, né? Exatamente. Bom, a gente está chegando no final aqui do tempo imposto pela plataforma. Eu queria agradecer imensamente a presença aí do público, agradecer sobretudo a presença do nosso convidado, Daniel, que já está apresentando pela segunda vez um trabalho hoje. Né? Mas hoje o debate foi muito melhor. Agora, nesse momento, o debate foi muito melhor. Nós somos imbatíveis, meu filho. O que eu posso fazer? Eu acho que ficou assunto aí para outras 20 lives, né? A gente resolve no Miau. Ah, não me fala em Miau. Eu vou criar um app do Miau só para a gente tentar reproduzir alguma dimensão da nossa sociabilidade. Eu acho que, enfim, eu acho que fica essa questão de que tem a gente precisa exigir mudanças muito profundas, mas que começam também com uma mudança de mentalidade nossa, né? De entender esses aplicativos de outra forma. Você tem, 2 minutos para encerrar e fazer a sua finalização. Eu acho que já falei muita coisa sobre o tema, na realidade. Eu acho que eu queria usar esses últimos 2 minutos para agradecer as pessoas, porque muitas pessoas queridas que estão aqui no chat falando. Saudade enorme, enfim, dos estudantes do Secult, que é um espaço, inclusive, que eu acho muito propício para produzir essas discussões sobre como a gente resiste, como a gente se posiciona em relação a isso. Saudade enorme dos colegas que estão aqui também, professores e pesquisadores. E eu só deixaria, acho que esse tipo de trabalho e esse tipo de abordagem tem que ser sempre coletivo. Então, e a gente tem que trazer os interessados para perto da gente também. Então, se a gente está trabalhando com dados, a gente tem que ir atrás das pessoas. A gente está trabalhando com aplicativos e trabalhadores de plataforma, essas pessoas precisam estar inseridas nesse processo também. Então, eu acho que a gente precisa entender que essas mediações que a tecnologia permite, apaga e torna fluida, né? Torna bem suave, você aperta o botão e chega comendo na sua casa, a gente precisa se solidarizar e ter empatia com a cadeia. Você precisa entender que vai chegar uma pessoa que está ali na rua, correndo de moto, para poder ganhar o seu pão no final do dia também, e a gente precisa tornar isso mais visível. Eu acho que a coletividade é fundamental para fazer isso acontecer. E só agradecer, muito feliz de estar aqui mesmo, muito feliz de estar conversando com você, Renata, saudade enorme, e de todo mundo também. Saudade de todos vocês, gente. Eu tenho que desligar a live aqui antes que a gente dê as 12 badaladas, senão eu não consigo gravar. Agradeço muito a presença de todos e essa live vai estar lá no IGTV, aqui no nosso Instagram. Valeu, galera. Valeu, Daniel. Valeu a presença de todos. E a gente, se Deus quiser, retoma essas discussões nos momentos, lugares, inclusive presenciais. Tchau, Beijos. tchau, galera.